Olá, olá, senhores, saudações, paz e luz. Esse é o vídeo 242, O Criador Perdoa. Bom, tem muita gente por aí, né, que fala mal do Criador, culpando o Criador pelas coisas que acontecem na vida, dizendo que ele não faz nada dessa violência que existe do dia a dia, ou devido às guerras, nessa guerra que nós temos agora, e que continua neste ano de 2023 entre Rússia e Ucrânia. Existem pessoas que tudo que acontece de ruim, ela culpa o Criador. E o Criador, ele perdoa isso tudo, porque a pessoa está, vamos dizer, difamando o Criador, ela está errando nos seus pensamentos. Ele perdoa, só que essas pessoas que pensam assim, no momento em que elas falecem, porque elas estão na escuridão aqui, elas não sabem, mas elas estão na escuridão quando elas pensam isso. É como o ateu também vive na escuridão, ele não acredita em nada, ele vê o universo se formar, ele até pesquisa a ciência, mas ele vive na escuridão, porque ele não acredita que existe uma outra forma de vida que cria outras vidas, né? Vamos dizer assim. Então, quando eles falecem na escuridão, outros ficam adormecidos e não tem aquele despertar após a morte, ou seja, você falece e você toma conhecimento que você, afinal, morreu aqui na matéria, mas você continua vivo, aí você fica surpreso. Uns ficam com medo, outros ficam surpresos, outros entendem porque já são espertos, etc. E esses coitados. E a nova vida, a nova reencarnação, eles vão continuar assim, meio dormindo. Uma coisa que foi dita dos evangélicos, deixa eu ver aqui, que são as testemunhas de Jeová. Já tive a oportunidade de falar com um desses testemunhas de Jeová, eles até têm muito conhecimento, só que tem aquele problema da transfusão de sangue, que não querem, não aceitam, deixam o parente morrer, porque diz que tem que ter o sangue puro, né? E aí eles deixam a pessoa morrer. Caramba, esqueci de anotar aqui. O que que eles pensam? Esqueci de anotar. Eu sei que eles pensam uma coisa sobre o Criador que fará com que eles, quando falecem... lembrei. Lembrei. É porque eles acham que quando a pessoa fica dormindo, as pessoas ficam dormindo, é como se fosse para perto do Criador, mas dormindo, elas ficam dormindo. E aí, quando esse pessoal que é dessa religião, quando falece, ficam dormindo mesmo. E aí não tem aquele despertar. Aí eles vão para outra reencarnação, quer dizer, são pessoas que seguem uma religião, com alguns erros, mas que não são ruins, né? Mas vão ser reencarnados ainda dormindo da reencarnação anterior. Então é preciso ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Nós somos co-criadores. Bom,
Mas agora vamos ao que interessa, né? O Criador perdoa. Eu conheci um rapaz que era ator, mas não era de televisão, de novela, de cinema. É desses grupos que vão em festa, né? Fazem aqueles personagens como Mickey, Cinderela, esse tipo de grupo. Eu conheci um rapaz que ele estava com vontade de ser padre, porque ele disse que isso era bom porque Deus perdoa tudo. Que Deus perdoa tudo. Será que o Criador perdoa nossos erros? Como a Igreja Católica ensina? Você mata um ser humano porque você não gosta dele, porque você assaltou, porque você estrupou a pessoa e mata para ela não reconhecer ele, etc, etc. Será que o Criador vai perdoar? Será mesmo? Mas ele perdoa, sim. Não o que a pessoa propriamente fez. Sabe qual é a maneira que ele tem de perdoar as pessoas? Nós somos espíritos, né? Nós temos vários corpos sutis. Então a gente morre e nós ficamos com o nosso corpo. Nosso corpo sutil, nosso espírito, que muitos chamam de alma, né? Nosso espírito. A nossa parte do corpo mais sutil. Ele perdoa porque ele não destrói o corpo que ele mesmo fez. Ele vê que aquela pessoa, apesar de ter sido um criminoso em série, de ter sido uma pessoa super invejosa, embora ela também não matasse ninguém, a outra que tinha muito ódio, mas ficou com aquilo, né? Dentro dela. Bom, quando o Criador nos cria, nós somos semelhantes a Ele, porque nós temos os dons que Ele tem. Mas, enquanto não evoluirmos muito, os nossos dons que Ele nos deu é limitado, mesmo depois da gente falecer. Mas nós temos um dom de criar que Ele nos deu. Não temos a evolução suficiente para criar um planeta, criar uma galáxia, como Ele faz, e os espíritos que evoluíram, que estão lá para a 20ª dimensão, tem. Eles, junto com outros, já criam planetas, criam seres, criam espíritos, etc. Então, isso é limitado, né? Limitado. Até uma certa evolução, você é criador. Nós somos co-criadores aqui na matéria. As pessoas não sabem. Por que nós somos co-criadores? Porque o que a gente pensa e o que a gente escreve. Se eu escrevo paz, se eu digo paz, eu estou criando formas energéticas que chamam geometria sagrada, formas geométricas, e que fica aqui no astral formatado. Se eu escrevo a palavra aqui no quadro ou num pedaço de papel, fica formatado. Estou criando, mas no papel, mas o pensamento criou, porque eu usei a minha mão para escrever. E isso é uma magia também, porque as pessoas fazem magia, escrevem o nome da pessoa, colocam uma roupa da pessoa para fazer mal, né? Geralmente é para fazer mal.
geralmente, elas estão co-criando alguma coisa, elas estão criando realmente, e se a pessoa não for muito espiritualizada, se a pessoa não tiver feito a reforma íntima, essa macumba pega. Pega feio, hein? Então, nós somos co-criadores, mas aqui na matéria, nós temos limites colocados pelo próprio Criador, pela sabedoria dele, porque sabe que nós somos capazes de criar coisas ruins. Como foi criada uma guerra entre dois países, foi criada a Segunda Guerra. É criada da sabedoria que ele coloca seres de luz para a tecnologia positiva, os seres pegam nesses conhecimentos e fazem armas, usam para fazer mal. Então, há um limite. Então, as pessoas só conseguirão fazer certas coisas com essa cocriação quando chegar a um degrau muito alto. Então, Deus perdoa porque ele deixa esses seres continuar vivendo. Agora, como Deus, como o Criador cria, ele é amor, porque ele ama a criação. Ele não destrói a criação que ele faz, porque ele ama. Então, teve que dar limites, né? Limites a essas crueldades, a essas negatividades, para ajudar as pessoas a evoluir. Então, é o caso que a pessoa, quando tem mágoa, inveja, que é prepotente, aqui no Brasil as pessoas são muito prepotentes, tem ódio, né? Aquela raiva intensa, e aí ele mesmo, o ser, na matéria, no corpo, ele mesmo vai criando a sua própria punição. Muita gente diz que o Criador é vingativo, porque não entende como acontece. Isso acontece, nós colocamos a nossa própria punição, colocamos doenças em nós mesmos, a maioria é doenças em nós, que nós colocamos em nós mesmos. O nosso destino. Nós somos responsáveis, pelo menos, por 90% do nosso destino. Enfim, e as pessoas culpam os outros, culpam Deus, culpam, né? Deus é o Criador, né? E não é assim. Deus cria porque ama. Ele ama a criação, ele não destrói. A própria pessoa se autodestrói quando ela chega a um ponto de ser uma pessoa tão horrível ou de uma pessoa arrependida demais. Ela não entendeu o erro dela, então ela fica só arrependida. Lá do outro lado, quando falece, ela fica. Meu Deus, o que eu fiz? Mas o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Aí vai abaixando a frequência, acaba virando um espírito ovoide e fica lá, junto com outros ovoides, lá perto do núcleo da Terra, no abismo, fica lá sofrendo, semiconsciente. Agora, se for muito inteligente, fica com a consciência completa e não pode fazer nada. Fica ali, se queixando, chorando, até que tenha direito de ser resgatado, né? Porque há um tempo, há um prazo, né? E aqui se arrepender, né? Também do que fez, lógico. Se arrependeu, mas se chama por Deus, me perdoa, pede perdão. Então, as pessoas que descobriram os próprios erros, o que elas têm que fazer? Nem fiquem preocupados com esses conhecimentos que estão tendo do que acontece do outro lado da vida. O que ela tem que fazer? Existe até a oração de Ho'oponopono, né? É uma oração enorme, que eu não tenho paciência para dizer aquilo. Ela é enorme, é só procurar na internet. Para se auto-perdoar. Mas é só se auto-perdoar, nem precisa oração nenhuma. A pessoa vê seus erros, reconhece, fica chateado,
puxa, reconhece que errou porque não sabia que aquilo era errado. E aí se auto-perdoa. Se auto-perdoa e pensa e diz: nunca mais eu quero fazer isso, eu não vou fazer. Eu não quero fazer, foi errado fazer. Agora, se você fica pensando sempre naquilo, eu fiz aquilo, eu fiz isso, vai enfraquecendo. Porque são os nossos pensamentos positivos que fazem com que a nossa energia se mantenha ao nível bom. E a prática do amor incondicional, a prática de meditação no Criador ou meditação na energia do Jesus Cristo, do Cristo aqui do planeta, ou meditação no trono, no nosso trono, que é o Sol, que é o Logos, faz com que essa energia fique mais intensa e que nos vai ajudar muito. Você pode até não ter muito conhecimento sobre as coisas espirituais, você é uma pessoa boa, né? Positiva e tal. Um pouco de alegria, né? Também ajuda. É, lógico, o cara que é muito alegre, que fica rindo, debochando dos outros, fica rindo porque matou fulano. Vamos comemorar, vamos comemorar. A gente foi legal no crime hoje, hein? Esses podem ser muito alegres, mas não vai adiantar nada. Esses aí vai lá para o abismo mesmo. Vai sofrer pra caramba. Agora, a pessoa que tem bons sentimentos e mantém sua alegria, vai ajudar, porque o Criador faz a sua criação para ser feliz. Ele não fez para as pessoas serem felizes, ou para fazerem maldade, ou andar matando as criações que ele fez, não. É para viver, é vida. Porque o Criador, o próprio Criador, ele está vivendo dentro de nós, ou nós dentro dele. O Criador não destrói o que ele cria, porque ele é o próprio Criador que está ali. Somos uma partícula dele, uma fractal. Melhor dizendo, nós não somos uma partícula, nós somos várias partículas que se unem e vai criando, mas é tudo dele, tudo do Criador. E os seres muito evoluídos que já criam também sabem juntar essas partículas do Criador, já sabem dos mistérios da criação e com a autorização dele, porque ele dá o livre-arbítrio deles fazerem isso. Eles não vão fazer seres ruins, né? Jesus Cristo cria espíritos, né? E já foi dada essa revelação aí no centro espírita. Então, ele tem vários filhos dele aqui, trabalhando para ele. Muitos não sabem que são filhos dele. Por quê? Ele já fez e já os preparou há milhares de anos para que agora, nesta atual situação em que nós vivemos este ano, para que eles possam fazer o trabalho do Criador a fim de salvar as pessoas. Jesus disse que através dele, né, que há salvação. A salvação nada mais é do que a reforma íntima. Então, esses espíritos, que são os filhos do Cristo, eles estão fazendo o papel deles aqui. Estão ensinando as pessoas, dando informações às pessoas. Elas tanto dão o lado positivo e também dão a sabedoria do que sabem do negativo, para que as pessoas fiquem prevenidas e que não virem um ovoide, que não vão ficar quase que eternamente lá na lama, querendo sair e não poder, né? E os outros umbrais, os outros abismos, mesmo que as pessoas que praticam
crimes, elas podem depois até se arrepender, mas vai ter que responder a isso, porque ela autocriou, né, as suas condições, a sua própria punição também. E os outros será um pouco mais moderado, né? Aquele da lama, porque a lama, ela é interessante, a pessoa vai formando uma lama dentro de si, quando ela falece, ela vai direta para lá e fica com a lama até aqui ou até o joelho, depende da intensidade, porque ela foi uma pessoa que ficou magoada e foi botando aquela coisa para dentro. É uma pessoa que era invejosa, etc, etc. Porque aquela lama, ela tem bactérias e vírus, vibriões astrais, então ela vai limpando a pessoa. Ao mesmo tempo que vai prendendo ela, que ela anda, ela fica ali andando anos e anos ali dentro, querendo sair, não consegue. E aquilo vai preparando. E no dia que ela se arrepender, que ela despertar e disser assim, caramba, ela vai dizer assim, eu estou aqui, ela pode pensar isso, eu estou aqui por causa de fulano que me fez isso e aquilo, tenho muita mágoa. Mas quando ela se vê assim, se ela dissesse, que coisa horrível, onde eu estou, meu Deus, eu não devia, ela pode despertar, dizer, eu não devia estar sentindo essa mágoa. Aí a coisa vai melhorando. E se ela pedir, oh Deus, oh Criador, me tira daqui, por favor. Aí os amparadores, porque tudo no universo está ligado, os amparadores sentem, vão lá e resgatam a pessoa. Então, senhores, fixe bem isso aqui. O Criador perdoa porque ele não destrói a sua própria criação. Se ele destruísse a sua própria criação, o espírito que ele cria, ele estaria se autodestruindo, porque esses espíritos são ele. Espero que eu tenha explicado de uma maneira que possa entender, porque muita gente ainda não entendeu muita coisa sobre Deus, até o que é Deus mesmo, né? Muita coisa. Olha, Deus tem vários nomes. A gente fala Deus, fala Criador. É a mesma coisa. Deus, Criador, Atom, Jeová. Se bem que o verdadeiro Jeová, chamam Deus de Jeová, mas o verdadeiro Jeová era um ser lá da nave reptiliana, né? Que se fez passar por Deus. Os que chamam lá, né? Os muçulmanos. E tem vários nomes. Demiurgo, né? Também, né? Bom, vários nomes. Então, porque às vezes a pessoa aprende a falar um certo nome de Deus e depois acha que o outro nome que ela encontrou não é Deus. Preste atenção quando vocês estudem, porque... E é muito fácil de ver isso. Vai no dicionário, na internet tem, e bota lá sinônimos da palavra Deus, sinônimos da palavra Criador. Então, aí vocês vão ver as várias denominações, deve ter aí. Atom é da época dos egípcios, né? Chamavam de Atom. E tem Adonai, se não me engano, né? Adonai também é um nome de Deus. Então, se Deus perdoa, nós somos parte dele, nós também devemos perdoar os que nos fazem mal. É procurar resolver, às vezes é procurar resolver as situações, mas sem ficar com aquela raiva daquela pessoa que realmente te prejudicou muito. Te prejudicou no trabalho, um vizinho que te prejudicou. Aí você fica com raiva, né? Você fica. Se a raiva for momentânea, assim, fiquei com raiva, mas não penso mais, bom, aí com o tempo vai limpando, né? Mas se ela ficar com aquela, toda vez que ela olha para aquela pessoa, fica com aquela raiva, com vontade de pessegar na pessoa, muita gente
Quando eu convivia mais com as pessoas, algumas pessoas diziam para mim, fiquei com tanta raiva de fulano que eu tinha vontade de esganar, de pegar o pescoço, esganar. Pô, é uma raiva muito intensa. E a pessoa que convive com essas amizades, tem essas amizades, acaba sentindo isso também, porque é influenciado. Então, é preciso a gente se voltar muito para o Criador. Não precisa nem ter religião. Algumas pessoas precisam ter, senão elas vão para um caminho ruim. Mas outras nem precisam. É só isso, é fazer a reforma íntima, não sentir, viu o cara assistir ali, o cara matar o outro ali, pegou no revólver, matou. Ele tem que morrer também porque ele matou o outro. Não pode sentir isso. Porque você está autocriando uma punição para você mesmo. Você vai lá para o abismo. Não. Aí, se você puder dar alguma informação, olha, o cara tinha o cabelo curto, estava vestido com uma roupa X, apontou a arma, ele estava naquela direção, né? Ajudar para que a polícia obter melhores informações para ver se encontra o cara para prender. Isso seria uma maneira mais correta, porque não adianta você ficar com raiva do cara, porque você não pode fazer nada. Ou se você está armado, você vai pegar uma arma e matar o cara que matou o outro? Você vai querer ser um criminoso também? Veja bem, se autodefender, matar alguém para se autodefender, porque você tem certeza que você vai morrer. Então você se defende, né? Lógico, isso é da pessoa. É diferente, né? É muito diferente. Pessoas às vezes interpretam tudo errado. Então, elas estão vendo que vão morrer, mas tem chance de fazer alguma coisa para tirar a arma do cara, mas não. Aí ela tem conhecimentos espirituais e vai ficar ali, esperando o tiro, sabendo que pode fazer algo para não receber esse tiro. Então, é errado, lógico. Aí ela interpreta dessa maneira. Não é assim também. É preciso ampliar a mente. O que é ampliar a mente? No meu entendimento, eu digo assim, no meu entendimento, porque às vezes a gente acha que é isso, e depois com novos conhecimentos vê que não é. Então, eu estou dizendo, no meu entendimento, quando a gente fala expandir a consciência, é expandir a nossa própria inteligência. Se você é criado num campo, só com a enxada lá, plantando, tirando as coisinhas, colhendo o que você plantou, anos e anos. Só fazendo isso, olha para o céu, até acredita, realmente há um Deus, porque, pô, quantas estrelas, como é que isso apareceu, né? Tá. Aí chega lá uma pessoa da cidade, aí ela fala assim para ele, tá rezando? Eu não rezo não, que eu sou bandista. Tem o bandista que reza, né? Mas isso é um exemplo aleatório. Aí o bandista, aí o cara que trata lá das plantas, da plantação, fica olhando para a cara dele, escuta, mas não sabe o que é. Aí ele olha e vê que o cara puxa uma maquininha desse tamanhinho e fica para catectar, é o celular. Ele olha assim muito espantado, vai olhando, vê aquelas figuras, mas ele não entende o que é aquilo. Ele olha, mas ele não entende que aquilo é um telefone, né? Que aquela peça, por quê? Ele não tem conhecimento, ele não tem a mente, a inteligência expandida. Né? Escuta-se muito falar também no despertar. O despertar é um conjunto de coisas. O despertar é saber que nós somos parte do Criador, que aqui
aqui nesta terceira dimensão, todos nós somos extraterrestres, alguns exilados porque fizemos coisas ruins no planeta de origem. Outros vieram para aprender também, só para aprender, não fizeram coisa ruim, mas tiveram que ser colocados aqui para aprender. Outros vêm para observar, outros vêm para cumprir a missão. Então, é uma escola, é um hospital, é um aprendizado. E aí, com o tempo, as pessoas vão ampliando, vão ampliando. Repare que quando você já tem um pouco da consciência expandida, você começa a raciocinar mais. Então, às vezes, uma pessoa que está resolvendo um problema ou fazendo algum trabalho, alguma coisa, a tua mente já está tão expandida, embora você não seja daquela profissão, mas você alerta aquela pessoa assim, olha, você está fazendo assim, mas se você fizer assim, veja só se não é melhor. Não é impor, faça assim. Nunca se impõe nada a ninguém. Apenas diz, vê se isso aí. Aí o cara, e é mesmo, assim fica melhor. Então, tá com a consciência mais... E quanto mais ela for expandindo, mais irá expandir, porque você tem sede de conhecimento. Quanto mais a tua consciência for expandido, você sente a sede de conhecimento e raciocínio. Onde tive que resolver um problema, depois que eu resolvi o problema, eu vi que eu poderia ter resolvido de uma outra forma. Quer dizer, depois que eu solucionei, mas ela expandiu mais e que eu vi que poderia ter feito de outro jeito a coisa. É assim. Quando uma pessoa tem a mente tão expandida, ela vai. E o seu comportamento, suas ações condizentes com o amor incondicional, ela vai para uma outra dimensão. E ela é capaz de ver o universo todo. Ela é capaz de ela própria sentir que é o próprio universo. Eu não sei lá, porque isso foi coisa de segundo, já não estou nem lembrando como aconteceu isso. Ah, já sei, lembrei, foi no supermercado. Eu não sei, eu não entendo como possa isso ter acontecido. Uma senhora tentando ajudar a botar as compras, né? As compras para a moça da caixa, e eu ao lado dela, e de repente eu tive uma sensação, era como se foi segundos, foi uma coisa muito rápida, estivesse assim, dentro do universo todo, que eu sentisse uma coisa impressionante, mas aí veio aquilo muito rápido, segundos, e foi embora. Agora lembrei para falar uma coisa. Os que estiverem vendo este vídeo e tiverem preconceito de cor, eu vou lhe dizer uma coisa. Lógico que eu não consigo andar rápido e com auxílio de uma bengala para atravessar a rua. Às vezes é de arrepiar, porque os ignorantes, porque é a realidade, os ignorantes que estão ao volante, em vez de diminuir, eles ainda passam, ainda muitos tocam a buzina, porque nem em todo lugar tem sinal. E às vezes o sinal é tão longe que, para mim, pessoa que tem um problema que eu tenho, não dá. Então, pessoas vêm me ajudar. Às vezes chegam a fazer assim para o carro. Ah, diminui, diminui. Então, vocês que têm preconceito de cor, eu vou revelar para vocês que a maioria que me ajuda nisso na rua, e até às vezes no supermercado, o que é que pega para a senhora? Não estou dizendo que os brancos também não me ajudem, claro que me ajudam também. Mas o percentual, eu quero dizer, a maior parte das pessoas são todas de cor, são todas da raça negra. Ou negros mesmo, ou mulatos, ou mais clarinhos. Mas é o maior percentual. Então, vocês que humilham a raça negra, está aí
Estou jogando isso na cara de vocês para vocês ver se toma vergonha nessa cara. Porque vocês não vão ter direito a ter contato com outras raças extraterrestres e outros seres, que algumas raças extraterrestres têm umas formas, vamos dizer, esquisitas, que a gente fica assim, mas... né? Então, senhores, vocês vão depois ter contato lá no abismo com seres chifrudos, aquelas caras com olho vermelho, porque isso existe. Então, vocês fiquem sabendo e tomem vergonha nessa cara. Peçam perdão a vocês mesmos por serem tão ignorantes, por não entenderem, porque se a pessoa é negra, se a pessoa é amarela, se a pessoa é azul, como tem alguns seres assim com a pele azul escuro lá na Índia, e outros seres que a gente, né, os índios, e outros que tem por aí que tem um monte de segredos aqui que a gente nem conhece na Terra, né? Nessa dimensão material. Então, vocês vê se tem vergonha na cara e se auto-perdoem. Porque se vocês fizerem pesquisarem árvores genealógicas, vocês vão ficar até surpresos. Porque muitos e muitos de nós têm sangue de raça negra na matéria. Porque espírito não tem raça. Espírito, é o verdadeiro corpo da pessoa. Então, quando é na matéria, lógico que há planetas em que só vivem espíritos de luz. E aí, nós na matéria, temos que entender que aquele planeta se chama Urânio, aquele outro Artúrios, aquele outro Pleiades. Então a gente fala, aquele ser é pleiadiano, aquele é arturiano, aquele é de Alfa Centauro, porque nós precisamos dessas denominações, mesmo que eles sejam só luz, só o espírito de luz, tá? Bom, espero que tenha ficado entendido, tá? E inteligência se desenvolve, não é uma questão de raça, não. Desenvolvimento do próprio ser, da própria pessoa, ok? Então, não chame o outro de burro, não ofenda o outro, não ofenda raça nenhuma, nem aqui, não ofenda a raça de outros países, porque cada um é um. Você, quando ofende a raça ou a cor de um ser humano, você está ofendendo o Criador. Porque aquele espírito é o Criador ali, vivendo, é o Criador vivendo várias experiências, né? Então, tudo de bom para vocês, saudações, paz e luz.